Olá, o assunto é carros e o tema: será que você aceita pagar mais caro por um carro apenas pelo posicionamento? Será que vale a pena pagar muito mais caro por um carro do que aquilo que ele efetivamente oferece? Aqueles carros que têm um preço maior do que o valor? Isso é uma realidade preocupante aqui no Brasil e é interessante que a gente saiba e entenda muito bem essa questão do posicionamento para evitar arrependimentos que podem custar muito caro. Por quê? O nosso objetivo aqui é buscar as melhores opções de carros em termos de custo-benefício para quem? Para as pessoas que, como você, dão valor ao seu dinheiro. Então, vamos tratar sobre esse assunto hoje. O meu nome é Leandro Mateira, eu sou consultor automotivo pessoal na Carro e Dinheiro e autor do livro digital Como Escolher o Seu Carro Ideal. E, de cara, eu gostaria de citar um exemplo aqui. Eu já escutei uma história de diversas pessoas no sentido de que o chopp, né, tem um preço de produção menor do que a cerveja, mas por uma questão de posicionamento é cobrado mais caro pelo chopp do que pela cerveja, como você nota no seu dia a dia, e algumas pessoas que tiveram acesso a fábricas de cerveja realmente comentaram isso, que tudo diz respeito a uma questão de posicionamento. Eu não tenho certeza a respeito disso, mas eu trago esse exemplo apenas para ilustrar o seguinte. Existem muitos carros também no mercado que são de um segmento inferior, mas por uma série de aspectos, principalmente relacionados ao marketing, acabam sendo vendidos num patamar superior àquilo que efetivamente eles oferecem. E o primeiro ponto que eu acho importante destacar aqui é o seguinte, é lembrar que o consumo na nossa sociedade tem sido baseado no quê? Nos desejos, que são infinitos, e não nas necessidades, que são finitas. E para que o sistema continue girando, é muito importante a existência dos chamados bens posicionais. O que são esses bens posicionais? São bens que transmitem uma ideia, são bens que são comprados com um forte apelo emocional. Por quê? Porque esses bens dizem algo a respeito das pessoas que os têm. São bens que acabam exercendo um alto poder de imagem, colocando aquela pessoa dentro de uma hierarquia na sociedade. E a gente aqui no Brasil nota que efetivamente isso é muito comum, as pessoas acabam valorizando muito a questão do status e a imagem que elas terão perante familiares, amigos, colegas de trabalho, vizinhos, e isso daí é algo que não faz muito sentido. Eu costumo comentar em diversas oportunidades que ninguém é o carro que possui. Ninguém é o carro que possui. Mas a gente não pode ignorar essa realidade e o que acontece? É importante que a gente tenha consciência daquilo que efetivamente está ao nosso redor, para que a gente tenha consciência e busque as prioridades que são efetivamente relevantes para nós. Então, o que é importante é lembrar que não deve existir uma vinculação do bem ao ego. Isso é algo muito importante e o que acaba impactando na prática? Na prática é o seguinte, a gente tem alguns carros aqui no Brasil que são posicionados de uma maneira totalmente incompatível com aquilo que eles oferecem. Então, em termos de posicionamento, é importante lembrar que a gente tem uma alta concentração no mercado, então poucas marcas acabam concentrando boa parte das vendas. E quando elas fixam os preços, acaba criando uma hierarquia no mercado que, no geral, acaba sendo observada também pelas demais fabricantes. E em muitos casos, a gente, por estar no mercado emergente, é bom lembrar disso, aqui no Brasil nós estamos no mercado emergente, então nós temos características bem peculiares. Por exemplo, nós temos carros que têm projetos muito defasados,
que tem um ciclo de produção maior do que nos países desenvolvidos. Nós temos carros que estão com várias gerações de atraso em relação ao mercado europeu, por exemplo, o mercado desenvolvido. Então, nós temos alguns carros, por exemplo, dos anos 90, projetos dos anos 90, que continuam sendo vendidos no nosso mercado. E o que acontece? É criado, às vezes eles recebem algumas atualizações que não passam de mudanças estéticas, principalmente na frente, na traseira. E por quê? Para que eles transmitam uma sensação superior àquilo que eles oferecem. E o marketing acaba trabalhando muito nisso. Então a gente observa o quê? Algumas propagandas com algum apelo no seguinte sentido: você fez por merecer, você merece, algo que para quem está indo bem. Então a ideia efetivamente aí é levar as pessoas a consumirem determinados veículos que digam algo a respeito delas perante as outras pessoas na sociedade. E isso não faz sentido, e por isso eu quero lembrar de um exemplo que eu acho muito engraçado, que eu li em um fórum na internet. Basicamente é o seguinte: um empresário estava precisando fazer investimentos na sua empresa. E para isso, qual foi a opção que ele adotou? Ao invés de buscar um empréstimo bancário, pagar muito caro por isso, ele decidiu negociar a Mercedes dele, ele tinha uma Mercedes, e acabou pegando temporariamente uma Brasília, exatamente, uma Brasília que era da própria empresa, estava meio encostado, e ele acabou pegando esse carro temporariamente e com os recursos da venda da Mercedes, fez os investimentos necessários para expandir o seu negócio. Mas agora, você consegue imaginar como foram as reações das outras pessoas vendo aquela pessoa que era vista como bem-sucedida com um carro que não era para ele, com uma Brasília? E algo muito interessante é que esse empresário comentou que nesse período em que ele ficou com a Brasília, ele acabou ficou muito claro para ele quem eram efetivamente as pessoas de valor, os amigos, os companheiros, que efetivamente eram pessoas verdadeiras e que valia a pena manter um relacionamento com elas. Isso mostra alguns dos aspectos bem peculiares do nosso mercado, e por isso é muito importante entender toda essa dinâmica para que você evite comprar carros que custam muito mais caro do que efetivamente valem. Então, todo cuidado é necessário, e lembre-se, não deixe que o marketing faça a sua cabeça. Busque escolhas conscientes, assista aos outros vídeos aqui no nosso canal, O Seu Carro Ideal, e eu também convido você a se inscrever aqui no nosso canal para ficar por dentro das novidades sobre o seu carro e o seu bolso. E o meu trabalho efetivamente tem sido de orientar as pessoas no sentido de buscar escolhas mais conscientes, porque a gente tem carros caríssimos aqui no Brasil, muitos dos quais não oferecem qualidade, segurança compatível com o preço, e isso eu tenho realizado na consultoria automotiva pessoal, Carro e Dinheiro. O site é www.carroedinheiro.com.br, e lá eu realizo um trabalho personalizado orientando as pessoas para que elas cheguem às 3 melhores opções e decidam de acordo com o gosto e as prioridades delas. E também considerando todo o aprendizado que eu tenho acumulado por tantos anos de interesse na área automotiva e financeira, eu escrevi um livro chamado Como Escolher o Seu Carro Ideal. É um e-book, é um livro digital que está disponível no site www.oseucarroideal.com.br, e nesse livro há um roteiro com um passo a passo completo em relação a tudo que importa na hora de escolher um carro, justamente para evitar comprar algo que não vale o que custa. A gente sabe, às vezes o barato pode sair caro, e é muito importante que a gente não compre algo que custa muito mais do que o que seria devido. Todo cuidado é pouco, a gente como consumidor aqui no Brasil precisa ter atenção redobrada. Então, eu agradeço bastante pela sua atenção, um grande abraço e até a próxima. Valeu, até mais!